Uma boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a esta casa de paz, de luz, de amor. Mesmo com o frio que está lá fora, aqui dentro está gostoso, está quentinho. Antes de nós fazermos a nossa oração inicial, eu queria deixar uns avisinhos. Convidando a todos para o 20º aniversário da nossa casa, tá? Que ocorrerá no dia 26 de julho, uma palestra da Leomira, que vem lá de Canoas, tá? E após a palestra, vai ter torta. É para vir todo mundo, né? Tragam todo mundo para cá. E outra coisa, nós temos também uns canecos comemorativos com frases do Chico, né? Tem diversas cores, está ali na biblioteca para vender. Tá? Pode falar com a Ivone, comigo, ou com quem estiver ali. A R$10. Antes de fazer uma oração, eu vou ler um trechinho do 1 Minuto com Jesus. Diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua alma como meio de libertação para muitos. Marcos 10:45, Mateus 20:28. Procure auxiliar a todos naturalmente. A lei de Deus está escrita em todas as consciências. Não se angustie com o sofrimento alheio. Faça o que puder, compreendendo a vontade do Pai, que nos quer perfeitos e felizes. A perfeição e a felicidade têm seu preço. Se alguém está triste ou aborrecido, ofereça-lhe brandamente o remédio da alegria e da compreensão. Seja discreto para não perturbar em vez de ajudar. Ninguém sabe o que se passa na intimidade de cada coração. Só Deus o sabe. Portanto, busque compreender para servir melhor. Agora, mais calmos, serenados, quem quiser feche os olhos. Nós vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, dai-nos resistência perante as lutas que temos pela frente. Quando a dor surgir, derrama sobre nós o teu amor. Que possamos estar livres das perturbações mentais que destroem a nossa harmonia. Nos momentos de dificuldades, queremos estar firmes, compreensivos, para encararmos com tranquilidade e coragem os acontecimentos, nos trazendo conforto. Te pedimos o entendimento do ensinamento que aqui receberemos e que possamos valorizar essa imensa oportunidade, progredindo com a tua bênção. Que os mentores desta casa possam incluir o nosso irmão Paulinho na sua explanação. Magnetiza as águas colocadas em nossa mesa, oferecendo a todos que a beberem energias salutares de fortalecimento e equilíbrio. Que assim seja. Boa noite a todos. Nesta noite nós queremos fazer uma abordagem dentro desta obra Fora da Caridade Uma Salvação e, em específico, trabalharmos uma temática que é a parábola do bom samaritano, que muitos de nós conhecem, mas nós vamos abordá-la num aspecto um pouco mais profundo. Jesus, ela está registrada em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor na lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer termo justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo?
Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de salteadores, que o despojaram e cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que dependerás a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faça o mesmo. Jesus usa um símbolo e usa a pessoa do samaritano. O samaritano, ele não é propriamente um religioso dentro das tribos do povo hebreu, e ele é considerado herético pelos judeus. É alguém que não define-se alguém como religião, mas sim alguém profundamente envolvido no amor ao próximo. E esse é o samaritano que Jesus usa como símbolo. E Jesus, contando a parábola, ele diz: descia um homem. Quem é esse homem? Era um samaritano, era um levita, um sacerdote? Ele simplesmente diz: descia um homem. A gente não sabe definir quem é essa pessoa. E ele descia da onde? Ele descia de Jerusalém, que fica mais ou menos a nível do mar, fica a 1.010 metros de altitude, para Jericó, a 27 quilômetros de distância de Jerusalém, a uma altitude abaixo do nível do mar, 258 metros. Então ele é bem íngreme as estradas. Então é uma baita de uma descida. Por isso Jesus usa esse símbolo de uma descida muito brusca, muito grande. É descer uma serra, as nossas serras aí próximas. A uma distância daqui a Lajeado, praticamente, descendo. Então, mas nós não vamos só ficar nessa questão da reflexão histórica, e sim, vamos analisar os aspectos que tem nessa parábola que Jesus usou, os símbolos. E Jerusalém é considerado e era considerado na época o símbolo daquilo que é sagrado, daquilo que cada um de nós busca, o essencial, a essência. Cada um de nós busca a essência, ou está em cada um de nós a essência divina. E nós buscamos vivenciar essa experiência, essa essência divina. Jericó, ela representa, nessa parábola, aquilo que é, tudo que é da personalidade nossa. É o aspecto egóico, é o aspecto da questão do egoísmo, do egocentrismo e todas aquelas paixões nossas, inerentes ao nosso personalismo, que nós usamos e vivenciamos experiências voltadas não para um crescimento pessoal, mas num detrimento em favor de nós mesmos. Então, uma vivência
e vivências em experiências que nos elevam, não, mas que nos rebaixam, nos colocam numa condição onde que nós nos encontramos essencialmente envolvidos pelas questões materiais. E nesse processo, sempre valorizando essa questão desses sentimentos mais íntimos meus, né, de cada um, voltado para essa limitação que é voltada sempre só para mim. Na questão egoísmo, orgulho, vaidade e tantos outros. Os salteadores que o Cristo apresenta nessa parábola, eles são todas as más paixões. Os salteadores são o desamor, é o orgulho, é o egoísmo, é a indiferença, é a questão da crueldade que existe no ser humano e também tantas outras mazelas que a humanidade desenvolve. O descer que cada um está fazendo e descer consciencialmente, pois é uma busca incessante nossa, o consciencial, a consciência, é essa busca. Cada um de nós está num caminho, cada um de nós, muitas vezes nós estamos descendo por esse caminho, estamos voltados somente para as questões materiais, para os nossos interesses pessoais, voltados para ganharmos bens, amontoarmos, termos riquezas, todas as possibilidades do mundo, nos beneficiar em cima do nosso semelhante. E aí nós estamos descendo da consciência, descendo consciencialmente. E isso nós usamos, nesse processo, nós usamos o nosso livre-arbítrio. Cada um pode e reflete por opções próprias. Ninguém é obrigado por alguém a fazer isso. Nós fizemos isso por escolhas próprias. E quando nós descemos a essa condição, essencialmente nós caímos em poder dos salteadores. Nós nos encontramos envoltos em situações que vão nos prejudicar. Nós vamos nos dar conta de, muitas vezes, fazendo e vivenciando experiências dessa forma, envoltos através de espíritos que nos obsediam por comportamentos nossos. Mas quem são esses espíritos? O que são essas experiências? Elas são efeito. Elas não são a causa. A causa está dentro de nós, que é o nosso comportamento. São os nossos sentimentos, as nossas vivências. A termos a companhia de espíritos, de pessoas que prejudicam, que fazem mal, é escolha nossa. Então nós caímos em poder de salteadores, por quê? Porque nós estamos descendo num processo de cada um de nós, e por livre-arbítrio nós escolhemos esse descer. Mas quando nós nos encontramos descendo, nós estamos descendo e vibrando naquela condição de vibração das coisas materiais, das coisas que nós temos interesse. Se nós modificarmos a nossa sintonia, se nós buscarmos valores que nos engrandecem, se nós buscamos qualidades, nós podemos mudar essa sintonia. Então, cada um de nós sintoniza. Através das buscas dos seus trabalhos, cada um de nós sintoniza com os salteadores, fazendo que são aqueles que, quando nós descemos de Jerusalém a Jericó, mas também podemos estar fazendo o trabalho, já nessa vida, de voltar a subir
de Jericó a Jerusalém. Que é esse o grande trabalho nosso. Esse é o grande trabalho que nós temos nos perceber que nós nos encontramos nessa condição. Já muitos em nossa sociedade estão ainda descendo. E a gente vai ver isso diante da questão política, a gente olhar um político, e se ele se beneficia, se candidata a um cargo e pensa em ganhar com aquele cargo benefícios, enriquecer de forma ilícita, muitas vezes através de benefícios na área da segurança, da educação, da saúde, o que ele está fazendo nesse processo? Ele está plantando, mas ele está descendo. E muita gente, muitas pessoas estão ainda no processo, estão descendo de Jerusalém a Jericó. E quando ele faz esse processo de escolha, é a escolha dele. Porque ninguém de nós nasce sobre a terra, ninguém de nós vem com um projeto da espiritualidade para a matéria, né? Do mundo espiritual para cá, renascendo no corpo físico, com o propósito de fazer o mal. Ninguém. Todos nós nos propomos, quando nós renascemos, né, fazendo nossos projetos, de que viéssemos aqui e vamos acertar. Vamos fazer as mais variadas etapas do nosso processo evolutivo, passando por variadas necessidades, e vamos acertar. Vamos fazer o nosso processo de crescimento. Mas estamos sujeitos nesse processo a falirmos. Estamos sujeitos nesse processo a não termos as forças necessárias? Sim. Porque ainda não amadurecemos consciencialmente, mas na essência nós, em cada um de nós está plantado na questão da consciência as leis divinas, aquelas que são necessárias para o nosso crescimento e aquelas que nos condizem aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, essas leis estão gravadas em nós, em cada um de nós. Então, quando nós nascemos aqui, nós vemos com a rota mais ou menos determinada, com o propósito de acertar. Mas daí eu me candidato e faço coisas que não são dignas. A misericórdia divina nos dá outras oportunidades. Mas ainda nós estamos num processo de descer de Jerusalém a Jericó. E é um momento de plantio, e com certeza a lei de causa e efeito, ela funciona. Então tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então às vezes nós estamos num processo já de subida, porque consciencialmente nós nos demos conta de que não queremos mais descer, de que nós estamos numa condição de que nós queremos nos melhorar, como espíritos que somos, como seres imortais que somos, criados à imagem e semelhança de Deus. E nesse propósito nós nos conscientizamos e estamos fazendo os nossos esforços. Nos preparamos e temos as nossas oportunidades dentro da família, nossos trabalhos, nas vivências. Nós temos as oportunidades para nós nos exercitar. Quem ainda está dentro desse processo descendo, ele é alguém extremamente debochado e debocha de todas as situações. Mas a grande maioria da humanidade está querendo buscar e subir. Porque essa realidade de todos nós, quando nós nos damos conta daquela condição real que nós nos encontramos, quando nós nos damos conta de que nós
Estamos subindo ou ainda estamos descendo? Quando nós desencarnamos, e todos nós vamos passar por esse processo, e se nós não aproveitarmos as oportunidades de crescimento, nós vamos chegar na espiritualidade como mendigos espirituais. Nós vamos chegar lá e não vamos ter nada nas mãos. E o grande objetivo é que, mesmo passando pela experiência da vida física, passando por dificuldades, limitações, passando bons bocados de dificuldades, mas quando desencarnarmos, nós chegamos na espiritualidade vencendo, não a alguém, vencendo a nós mesmos, as nossas limitações. O crescimento, ele é visto. E aí, nesse processo, nós estamos subindo de Jericó a Jerusalém. Quando nós, consciencialmente, buscamos fazer a reforma íntima, a reforma de valores dentro de cada um de nós, que são essenciais para esse crescimento. E cada um de nós é criado para a prática do amor, da solidariedade, da compaixão, desenvolver a humildade, que é essencial. E dentro desse processo nós estendemos as mãos daqueles que partem e chegam às nossas portas. Chegam da casa espírita, como todos nós já chegamos. Que bom ser recebido, bem recebido. Então todos nós estamos nesse processo, ora descendo, já nos dando conta, ora subindo, mas o importante é que nós nos demos conta de que esse processo é meu, o meu processo, mas cada um se dê conta para conseguir crescer nessa possibilidade. E não seguir a lei, não seguir a lei que está suplantada dentro de cada um de nós, dentro das nossas consciências, é criar para si a culpa, o remorso. Quando nós deixamos de fazer aquilo que é necessário, ora instantes de nossa vida, não é alguém que nos cobra, não é nada que nos cobra. Deus não nos cobra nada. Ele nos dá a possibilidade de caminharmos. E diante de cada oportunidade, Ele vem nos estender as mãos. O Cristo, da mesma forma, jamais disse que era necessário fazer esse processo por causa dele. Não. Cada um de nós está na condição, mas quando nós não seguimos essa lei que está inserida dentro de nós, quando muitas pessoas estão embotadas ainda pela questão dos vícios, a questão da consciência. Mas quando nós começamos a despertar para essa consciência mais plena, a causa de culpa às vezes é muito profunda. E aí nós precisamos do remorso, nós precisamos praticar a virtude do sentimento do aprendiz. E essa virtude do sentimento do aprendiz é assim, é assumir as responsabilidades daquilo que a gente fez, pelos erros e aprender com eles. Simples assim. É ter aquela humildade como o aprendiz tem, de que, errei, vou fazer, vou consertar. E vou com esse mesmo sentimento, sabe? Sem ficar se magoando, sem ficar se prejudicando e ficar remoendo aquilo. Não. Com a virtude desse sentimento, de se ter a oportunidade novamente de vencer diante daquela situação. E dentro disso, nós vemos na parábola que o Cristo fala da descida de um sacerdote.
O sacerdote era um conhecedor da lei, das leis dos judeus, da antiga lei, da lei de Moisés. Ele era quem interpretava a lei. E Jesus diz que o sacerdote estava descendo. Ele aborda a questão do levita, que também é o intérprete da lei de uma das tribos de Davi. E ele também analisa que ele está descendo. Então Jesus aborda que esses dois símbolos, essas duas personalidades, mesmo que estavam diante do conhecimento da lei dele, viviam afastados. Essas leis não faziam parte das suas vidas. Elas simplesmente eram interpretadas para serem aplicadas. E nesse sentido, muitas vezes, esses mesmos conhecedores e envolvidos pela questão religiosa, eles estavam descendo consciencialmente. Eles estavam praticando, faltando com a prática do amor, da caridade para com seu semelhante. Então eles estavam descendo. E aí Jesus apresenta mais um samaritano que viajava. Ele não diz que nem sobe, que está subindo e nem que está descendo, mas que viajava. E aí ele coloca como o símbolo, que é o samaritano, que é essa questão do essencial amor pelo semelhante. Ele analisa que ele tinha compaixão. Compaixão não é nem dó, nem pena, nem outro sentimento qualquer de comiseração. Era compaixão. Compaixão com relação ao seu semelhante. É um sentimento pleno de amor, de afeto, por alguém que estava passando por uma situação de dificuldade. E aí, ele vai lá e estende as suas mãos, auxilia ele no seu auxiliar, na questão de conduzir ele, lhe dá o amparo, leva ele até a hospedaria, cuida dele. E o samaritano, no dia seguinte, retoma o seu caminho. Ele não fica preso àquela pessoa. Ele continua o seu trajeto. Mas ele ampara ele em tudo aquilo que ele precisa. Então nós também precisamos ser tomados de compaixão e de misericórdia, para que esses sentimentos do samaritano, eles precisam fazer parte. E Jesus faz nesse símbolo, ele aborda que é essencialmente que, vamos dizer assim, nós tomemos desses sentimentos, da questão de compaixão e misericórdia, porque nessa condição de auxílio, de auxiliar quem quer que esteja à nossa volta, nós vamos fazer a diferença. E tem um aspecto aqui que a gente quer abordar ainda, que é a função principal da doutrina espírita, por ser o cristianismo redivivo, é o esclarecimento do espírito mortal sobre as realidades da vida. É fundamental esclarecer aqueles que estão descendo, simbolicamente, de Jerusalém para Jericó, sobre a necessidade de ascensão consciencial em direção ao amor e ao bem maior. Então, cada um de nós também é um samaritano a ser convidado pelo Cristo a fazer a sua caminhada. Cada um de nós. Esta casa é um grande templo no sentido de amparar. Amparou-nos no princípio, quando chegamos a ela, continua fazendo esse trabalho, e cada um de nós também tem esse propósito de continuar amparando e fazer com que, diante desta caminhada, muitos estão descendo, sim, mas o objetivo dessa doutrina
é esclarecer que todos nós somos seres espirituais em determinada caminhada. Ninguém está diante de uma condição de não poder errar, mas sim de poder aprender a cada instante nas oportunidades que a vida se apresenta para nós. Então vamos aprender com o Cristo nesse exemplo do bom samaritano e fazer a nossa parte. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, vamos nesse momento relaxar nossos corpos, sentindo as vibrações maravilhosas dessa imensa cascata de luz, caindo em minúsculas gotas douradas sobre todos nós. São energias vindas do alto, vindas de Deus, nosso Pai maior. E todos nós, encarnados e desencarnados em júbilo, recebamos com muito amor e gratidão as energias que estamos necessitados. Pai de amor, que estas energias possam ir em direção de todos que necessitam, que elas possam envolver todo o nosso planeta, que os governantes de todas as nações sintam a necessidade de promover a paz e o entendimento entre todos. Obrigado, Deus Pai, pelo seu amor em direção a todos nós, que assim seja. Boa noite e um bom retorno aos seus lares.